Bom dia, boa tarde, queridos alunos do Clube de Xadrez do Colégio Militar de Brasília. Aqui é o professor Lázaro. Nesta aula número 12, fazendo uma pausa em nossas apresentações sobre as leis do xadrez da FIDE, abordaremos um final elementar muito importante, que é o de como aplicar o mate com rei e 2 bispos contra rei isolado. Este final, diferente dos que estudamos anteriormente, exige uma técnica mais apurada e, por isso, mais treinamento por parte de vocês. Jogando corretamente, este mate pode ser dado em aproximadamente 18 lances. Contudo, há de se evitar posições de empate por afogamento do rei adversário. Como estamos fazendo em todas as nossas aulas, ao final iremos apresentar o gabarito do desafio anterior e propor um novo. Vamos, então, ao nosso assunto de hoje. Então, como dissemos no início desta aula, no estudo de hoje, daremos sequência aos finais elementares e, especificamente, o final de rei e 2 bispos contra o rei isolado. Vamos, então, ao nosso estudo. Muito bem. Então, passando ao mate de rei e 2 bispos contra rei, vamos abrir aqui de chess, ferramentas, editor de tabuleiro. Vamos limpar o tabuleiro para montar a posição. Então, vamos colocar o rei aqui em F1, um bispo em E1, outro bispo em D1, e o rei preto em E5. Vamos continuar daqui. Como sempre digo, deem preferência para jogar contra um amigo. Caso não tenha um disponível para o treinamento, vamos jogar contra o computador, contra o Stockfish em seu nível máximo. Vamos de brancas. Muito bem. Cabe ressaltar que o final de rei e 2 bispos contra o rei, um final elementar mais elaborado do que já vimos até agora. Muito bem. Onde o mate pode ser dado? Em qualquer uma das esquinas ou dos cantos do tabuleiro. Para isso, nós dispomos de 2 bispos e o rei para levarmos o rei adversário a uma das alas e, em seguida, aplicarmos o mate. Enquanto as pretas, o rei adversário vai tentar continuar no meio do tabuleiro. Uma das estratégias aplicáveis é empurrarmos esse rei, inicialmente com os 2 bispos, até a quinta casa, e quando o rei adversário atacar os nossos bispos ou estiver próximo aos nossos bispos, nós iremos auxiliar com o rei essa tarefa da condução do rei adversário até a margem oposta. Muito bem. E qual é o raio de ação dos 2 bispos juntos? Então, vejamos aqui.
o bispo de Casas Pretas tem esse raio de ação, e o de Casas Brancas, essas duas diagonais. Enquanto o rei adversário, ele dispõe dessas casas aqui para mover dentro desse triângulo. E à medida que formos avançando, esse triângulo vai diminuindo. Então, vejam aqui que o rei adversário, estando os dois bispos juntos, ele não é capaz de atacar esses dois bispos, a não ser por uma das laterais, mas até esse momento nós iremos auxiliar com o rei. Então, passemos aqui aos lances iniciais. Vamos mover aqui o bispo para F3, aguardar o movimento. Muito bem. Agora a gente vai tentar manter o rei em apenas um triângulo aqui que divide a metade do tabuleiro por essa diagonal maior. Vamos jogar aqui, por exemplo, bispo G3. Vamos ver qual metade ele escolheu. A da direita. Muito bem, aqui já podemos fechar mais uma diagonal e reduzirmos o raio de ação do rei adversário. Vamos mover para cá e vejam a quantas casas ficou reduzido o rei adversário. O triângulo aqui já é bem menor. A área aqui já é bem menor do que a que vimos no início. Muito bem. Vamos impedir que ele venha por essa diagonal de cor preta ou azul aqui, no caso do tabuleiro. Normalmente se diz brancas e pretas. Então, o rei preto, ele ameaça atacar o nosso bispo de Casas Pretas. Para evitar isso, como dissemos no início, os bispos lado a lado, o rei não pode chegar até eles. Muito bem. Quando os dois bispos estão na quinta casa, chegou a hora de levarmos o nosso rei para auxiliar na tarefa de empurrar o rei para a margem oposta. Então, aqui, vamos reduzindo o raio de ação do rei adversário. Muito bem. Se dermos cheque, cuidado aqui. Se tentarmos dar um cheque agora, o rei fugirá por essa diagonal e perdemos todo esse trabalho aqui. Lembrando que temos 50 lances para darmos o mate. Se não dermos o mate em 50 lances, a partida será considerada empate. Então, qualquer movimento de bispo aqui, vamos perder um tempo. Então, vamos mover o rei aqui para H6 e ver qual o movimento do rei adversário. Muito bem. Trazendo o nosso bispo para cá, vejam o número de casas que ficou reduzido. O rei preto. Vamos fechar essa casa aqui de fuga. E agora o rei preto está restrito a duas casas. Mas atenção, se movermos o nosso bispo
aqui para essa casa será empate. Por quê? O rei preto não terá mais movimentos, portanto estará afogado, e é um dos casos de empate que vimos. Então vamos fazer um lance de espera, por exemplo, trazendo o bispo para B1. Agora, única casa, rei G8, bispo A2 cheque, e arrematamos com bispo F6 mate. Tranquilo, pessoal? Então, essa é uma das técnicas que precisamos que vocês treinem muito mais vezes do que os finais elementares anteriores, porque são várias as manobras que o rei adversário pode fazer. Então, treine com um amigo de vocês, depois treine com Stockfish. E aqui, ao final, como disse, vocês podem pedir a revanche e ver a estratégia ou a técnica do Stockfish para esse mesmo final. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Vamos em frente. Vamos trazer aqui para vocês o gabarito do desafio deixado na aula número 11. Como disse, não era e não é um desafio de grau muito difícil. Todos podiam tentar, como disse, inclusive o pessoal do básico. Então, no desafio deixado, neste diagrama, brancas jogam e ganham. Primeiro lance, dama por bispo, ou seja, dama versus E4, sacrifício de dama, é forçado tomar, se não tomar, é mate. E agora segue bispo por peão, checkmate. Tranquilo, né, pessoal? Muito bem. Como fazemos em todas nossas aulas, vamos apresentar o desafio para a próxima semana. Então, desafio número 12. Neste diagrama, brancas jogam e ganham. Também, a exemplo do que vimos a solução hoje da aula 11, não é um desafio difícil. Então, todos podem tentar, inclusive os alunos do básico. Tranquilos? Utilizem o editor de tabuleiro do Lichess e convidem um colega, um amigo, para solucionar este desafio e postem a solução no fórum de nosso clube. Então, encerrando nossa aula de hoje, espero que todos vocês tenham entendido a apresentação. Caso tenha ficado alguma dúvida, interajam com o professor e os monitores no chat. No mais, muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.